Você pode abrir a Bíblia, por favor, em Salmo 33, versículo 6. Aqui nós estamos falando hoje, vou entrar agora mais nesse culto, nesse assunto, sobre a importância de você, de eu, de nós guerrearmos as guerras, quando elas aparecem, não que a gente procure, mas não com as nossas palavras, não da nossa maneira, ainda que seja um pouco óbvio isso, né, gente? Poxa, eu não vou agir segundo o que eu acho. Só que a gente, às vezes, acaba colocando algumas palavras onde Deus não falou nada. E nem usando o nome dele, colocando nossas ideias, nossos propósitos, e assim vai, projetos e tantas coisas. Então, nós vamos pegar isso, aprender a segurar essa verdade, pôr em prática, para ter resultado grande aí em salvação, transformação, libertação, prosperidade, tudo que envolve a salvação da nossa família. Livro dos Salmos 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Aí o finalzinho do versículo diz, pelo Espírito da sua boca. Então, nós sabemos já, de certa forma, que por intermédio do verbo, tudo se fez, tudo por ele foi feito, até o verbo se tornar carne. Então, Deus, o Senhor, criou tudo por intermédio de Cristo. Isso aí é bem claro no Novo Testamento. Então, o poder da palavra de Deus, todo mundo concorda que é grande, gente? Por exemplo, recebemos promessas, Todas as promessas estão em seu testamento, como comentei no início aqui. Todas as promessas estão escritas nas Escrituras, na palavra de Deus a nós. E todas elas que dão êxito, todas elas que envolvem a palavra em nossas vidas, saiu da boca de Deus. Deus construiu então nossas vidas com tudo que Ele fala. Ainda que seja meio óbvio falar, poxa, é a palavra de Deus, mas aqui tem um detalhe nesse versículo que diz, pelo Espírito da sua boca. Pessoal, a palavra de Deus ela é totalmente espiritual. A palavra de Deus ela é totalmente viva. E usar ela na ocasião necessária vai trazer um resultado grande e eficaz em qualquer área da nossa vida. Não que seja o seu caso, tá, pessoal? Isso aí eu estou falando com uma pregação aberta, não que seja o nosso. Mas muitas vezes nós estamos passando, e é só fazer uma análise rápida aí do seu dia a dia. Alguma situação, e sem perceber, nós entramos muito no natural, mesmo sendo pessoas que creem no espiritual. Nós tentamos resolver as coisas no jeito que a gente acha que é certo. Só que nós sabemos que quem escreveu as Escrituras é completamente espiritual. E nós somos cristãos, nós somos crentes nisso. Cristãos pelo fato de seguir a Cristo, mas crentes porque cremos em Deus e no que Deus diz. Se Deus, o Senhor, criou os céus e a terra pelo Espírito da sua boca, vocês concordam que pela palavra que é a palavra dele, que sai da sua boca, pode transformar qualquer área da sua vida? Quem concorda que Deus pode transformar qualquer área da sua vida? Então, se apegar ao que Ele está dizendo, pode fazer qualquer coisa da sua vida mudar, qualquer área mudar. Só que eu volto a dizer, muitas vezes, mesmo conhecendo que existe o campo espiritual, muitos aqui têm experiências, ainda agem de forma natural. Não estou falando nem de questões erradas, não, sabe, situação errada, não. Humanizadas. A gente pode traduzir isso de forma bem simples quando se fala da doença, Enfermidade. O médico diz que não tem cura. O médico diz que não tem saída. É um exemplo, tá? O médico disse que a ciência disse, o doutor disse, sei lá, quem quer que disse, mas disse, não tem saída. Acabou. Da forma natural, a gente até faz uma oração bonitinha e fala, Deus, se o Senhor puder. Erramos, porque Deus, Ele não, se Ele puder, Ele já deu a nós tudo que precisa para isso para acontecer, ou seja, a cura. Só que nós estamos tão humanizados, muitas vezes, sobre uma questão que a gente deixa de espiritualizar e diz, assim foi a vontade de Deus. E tem gente indo embora por causa disso. Indo embora mesmo, sabe? Partindo para o plano eterno. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, a palavra de Deus não mudou. O que Deus tem para vocês não mudou. A palavra que Deus falou com você quando Ele te chamou, quando Ele já curou você, quando Ele transformou alguém da sua casa, é o mesmo poder. E às vezes é bom lembrar isso para todos nós, pessoal, porque aquele que começou a boa obra na sua vida vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aquela palavra que um dia te motivou a se levantar é a mesma que está de pé para continuar te motivando a continuar.
Mas muitas vezes a gente humaniza tudo isso. E nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração, na nossa vida. Todo mundo concorda que Jesus cura ou não? Jesus transforma corações, muda situações. Você concorda que Jesus liberta as pessoas do álcool, das drogas, de qualquer vício que seja? Ele continua fazendo isso? Continua e sempre vai continuar, só que a gente humaniza. Não sou contra a parte psicológica, deve ser tratada, tá? A gente é bem a favor e bem aberto para isso, mas não é só isso. O espiritual continua sendo espiritual. E o meu recado para você é, Deus não mudou, gente. Ele continua operando onde você não enxerga. Ele continua mudando quem você acha que ele não pode mudar. Ele transforma pessoas, não importa o quão difíceis elas sejam, ele continua transformando, porque ele criou os céus e a terra com a palavra dele, e ele pode transformar a sua família com a palavra dele. Só que é importante que assim como sai da boca dele, comece a sair da nossa também. Comece a sair da nossa. Isso tem me chamado a atenção para transmitir, pelo que eu estou ouvindo e vivendo, de verdade, porque a gente está humanizando demais. Não estou dizendo que a gente não vai ser humano. Nós comemos, nós dormimos, nós bebemos, nós andamos, nós sentamos, assim como nós também saímos de casa, chegamos à igreja, ouvimos a palavra. Só que Deus é Espírito, gente. Alguém está enxergando Deus aqui? Visualmente dizendo, talvez alguém tenha uma visão aí que é bonita, mas dificilmente pode acontecer de você vê-lo aparentemente. Porém, nós cremos que Ele está. Quem crê que Deus está presente? E qual é a certeza que você sabe que Ele está presente? Porque se sabe que Ele está presente, você sabe que temos tudo para mudar qualquer área da nossa vida. Ele criou os céus. Eu vou ler de novo o versículo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem agora. Versículo 6 de novo, tá, pessoal? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Tem alguma coisa que está faltando na sua vida? Deus construiu o céu. O que Ele não pode fazer hoje, gente? Ele pode ou não pode, gente? Ai, pastor, se Deus... Não que alguém fale isso, tá? Mas se Deus quiser, Ele vai mudar, viu? Olha, porque eu estou precisando. Não, Ele vai, pessoal. Só que é importante que a palavra que sai da boca dele comece a sair da minha e da sua também. A mesma. Qual palavra? Que Ele muda quem que você crê que Ele mude. Que a mulher santa santifica o marido. Que quem tem qualquer tipo de mal vai pegar nojo hoje desse mal. A gente tem que voltar àquelas, a essência de sempre de ter tudo. Está tudo aqui. Só que a gente às vezes, como eu disse, pessoal, me perdoa a expressão de novo, mas está humanizando demais. Não, pastor, você tem que entender que não é crer, e quando não der tempo é crer de novo. Sabe? Deus, Ele transforma, pessoal, Ele transforma, Ele muda, Ele cura, Ele liberta, Ele é maravilhoso, não é? Ele pode fazer qualquer área da sua vida ser transformada. Só que é interessante entender que tudo isso tem uma base, a palavra que sai da boca dele. A palavra que sai da boca dele é fundamental. É fundamental porque é assim que vai funcionar. Aí ele diz, então... Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Tem um exército, nós estamos aqui levantando um exército pelas palavras. Aí diz, pelo Espírito da sua boca. Então já sabemos e já aprendemos ou reaprendemos. As palavras que saem da boca de Deus são completamente espirituais. Nós não enxergamos, mas ela opera. Não é à toa que muitas vezes ela vem de confronto e muda até caráter. Muda até personalidade. O missionário, uma vez, ele deu um exemplo, ele deixou num livro até escrito esse exemplo, e ele já citou também em Show da Fé, que ele disse que quando ele entrou, me perdoe se alguém já ouviu esse exemplo, tá, gente? Mas é bom para reforçar, que ele, isso eu estou falando final dos anos 70, antes de a Igreja da Graça ser fundada, ele pregava em cinemas, ele alugava o cinema para tal horário e pregava lá. E aí ele entrou, antes de entrar, um dia que ele entrou no cinema, ele foi fazer a pregação, que era um culto, na verdade. Isso aí lá no Rio de Janeiro. Aí tinha um cidadão que levantou as mãos e queria contar um testemunho, e esse cidadão, ele pediu, e o missionário na época então deixou, e aí quando ele falou que viu o cidadão, ele ficou impressionado. Ele ficou impactado de ver aquele homem, porque ele contou a história. Porque quando ele era só vendedor, não que ele não fazia, ele era evangelista, mas trabalhava como vendedor, um dia ele subiu num prédio comercial para fazer venda, e dentro desse prédio do elevador, ele estava subindo, esse cidadão entrou, o mesmo que estava falando, ia contar um testemunho. Entrou dentro desse elevador com ele, só que ainda ele não era cristão, não tinha se convertido ao evangelho. E o missionário, ele, com os panfletinhos no bolso que ele evangelizava, além de fazer a parte de vendedor,
Ele olhou para esse cidadão, pensou em até evangelizar, só que esse cidadão, do começo ao fim, falava palavrão. Pesado, de grande e baixo calão. E ele falou, não tem como evangelizar esse homem aí fala muita coisa. E ele mesmo fala assim, nesse livro, ele conta também, que ele falou assim, no meu coração eu disse, esse aí nunca vai se converter não. Olha só, depois ele fala, nunca façam isso. E aí passou-se todos esses anos, ele fez o que tinha que fazer lá, esse cidadão só foi um encontro no elevador, mas foi marcante pelo acontecimento. Aí passou-se alguns anos, ele estava nesse cinema pregando, então até então já estava o nome de Jesus, através dele, já estava crescendo ali. E aí esse cidadão levanta as mãos e pede para falar com ele. Ele reconheceu, é o mesmo do elevador. E ele começou a testemunhar que Jesus o encontrou, ele aceitou Jesus, se converteu, deixou o mau caminho. E ele testemunhou isso. E ele disse assim, gente, nunca digam que uma pessoa não pode mudar. Porque uma vez o cidadão fez isso, ele contou a história do elevador, ele falou, no meu coração eu disse que ele não podia mudar. E ele está aqui testemunhando que Jesus mudou ele. Porque a palavra que constrói vidas, constrói céus, também transformam elas. Tem alguma área da sua vida que a palavra que você acredita que está escrita não pode mudar? O que a gente tem que fazer é permitir, pessoal, que aquilo que Deus diga, faça efeito no nosso coração. Então nós estamos muitas vezes humanizando. Como missionário esse exemplo que eu estou dando para você. O fulano não pode mudar. Será que algo vai acontecer? Vai, nós estamos aqui em busca disso e para acontecer a mudança, a transformação da sua família. De um casamento que talvez, digo a palavra talvez porque é aberto para muitos, né, pessoal? Não está sendo real. O marido e a esposa, a linguagem muito alta, não se procuram mais, não tem mais alegria de serem casados. São casados talvez pelos filhos. Mas Deus não quer que vocês sejam pelos filhos, eles querem que vocês estejam juntos por Ele, pela palavra. Sabe, a alegria de estar junto, o prazer de estar junto, o prazer de andar junto, tem que permanecer. Ainda Deus continua sendo Deus e sempre vai continuar sendo Deus. Sabe, esse detalhe importante. Livro de Lamentações, o que eu vou passar para vocês? Eu passei durante o dia inteiro, mas vou repassar para vocês aqui no capítulo 3, pessoal, por favor. Livro de Lamentações. Depois de Jeremias, tá? Lamentações é um livro pequenininho, mas encontra depois a palavra depois do livro de Jeremias. A palavra de hoje é simples, na verdade, se eu resumir, eu dizer o quê? A palavra tem o mesmo poder, pessoal, que te curou, que te salvou, que te libertou para fazer isso em favor da família. Não só família, né, mas de um todo. Ela tem poder para transformar situações, tem poder para exaltar o pobre do pó. A palavra tem o poder para libertar alguém que está possesso, e ainda mais com a autoridade no nome de Jesus. A palavra tem poder para desfazer qualquer obra que foi contrária, lançada na vida de quem quer que seja. Pastor, a minha vida se sente amarrada, eu sou uma pessoa que vivo depressivo, vivo oprimido, vivo para baixo, vivo desanimado, vivo com o coração acelerado. A palavra tem poder para mudar tudo isso. Ela não mudou, ela continua forte. E ela vai continuar forte para sempre. Só que é importante que a gente entenda que também para nós deve continuar. Porque pode ser que, estou pregando com uma certeza, que você diminuiu a palavra, não que Deus diminuiu para você. Deixou a palavra como um segundo plano. A palavra de Deus, ela é forte, pessoal, ela transforma, ela construiu tudo. Pelo Espírito da sua boca, todas as coisas foram feitas. E ela continua construindo vidas. Aqui no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 26, diz: bom é ter esperança. É bom saber esperar. E aguardar, aí entra aqui um detalhe importante para nós hoje. Em o que, gente? Silêncio, a salvação do Senhor. Perdão da expressão, não é para ofender ninguém, mas se o que você for falar vai estragar o que Deus vai fazer, então melhor ficar em... Se você for falar, vai estragar aquilo que Deus vai fazer, é melhor nós ficarmos em silêncio. Porque a palavra de Deus constrói, a sua pode destruir. A minha pode destruir se não for dirigida por quem? Você já conseguiu afastar alguém pelo que você disse? Direto, né, pessoal? Se a gente tomar cuidado, a gente afasta todo dia. Mas dá para a gente mudar essa situação porque a gente não está aqui para usar a nossa força. Nós estamos aqui para usar a força dele. E a palavra dele é poderosa, não tenha dúvida. A gente sabe disso. O centurião de Cafarnaum é conhecido, né? Mateus 8, não precisa abrir não, muita coisa. Ele chegou para Jesus e fez o quê? Um pedido, né, gente? Senhor, estou com um servo meu que está abaixo de mim, muito doente, aquela coisa toda.
E esse servo está muito doente, eu preciso que o Senhor me dê uma solução, com outras palavras, né? Só para ficar aqui da história. Aí Jesus disse para ele, eu vou até a sua casa, eu vou entrar lá. E aí ele responde para Jesus, o centurião, não precisa, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Eu só preciso que o Senhor me diga, me dê uma palavra. Aquele homem realmente foi destacado pelo próprio Jesus, dizendo, nem em Israel houve tanta fé. Porque ele entendeu o que a gente está falando aqui de novo, gente. Que a palavra você não enxerga, mas ela tem um poder espiritual que a gente muitas vezes não está dando essa atenção. Pessoal, quando nós oramos, usando o nome de Jesus, usando a palavra de Deus, ela transforma qualquer solução. Causas perdidas em causas solúveis. Causas que o médico, ou a ciência, ou o governo, que seja, diz não tem saída, em causas que agora tem uma grande revolução. A palavra, ela é tudo o que Deus nos deixou por intermédio de Cristo, que veio em carne na terra. Ela vai mudar qualquer sentença que possa existir através de vocês, se vocês deixarem Deus te usar. Agora, se não usarmos a palavra, melhor ficar em silêncio e aguardar Deus agindo. Porque algumas vezes a gente acaba colocando aonde não deve ser colocado e acabamos ferindo o que não tem que ser ferido. E aí nós estamos vendo muitas vezes, né? Não que agora só, né, gente? Mas uma sociedade que deveria estar mais próxima de Deus, porém, ao invés de viver o que a palavra de Deus diz, se afasta mais ainda. E isso é prejudicial. Então é um tempo da gente realmente lembrar do que da boca de Deus saiu. E que se da nossa boca não for sair nada produtivo, melhor ficar em silêncio. E aguardar em silêncio a salvação que vem de quem? Falei hoje, pessoal, por cima, eu vou falar, comentando, tendo uma conversa, e eu comentei hoje, pessoal, nós temos e precisamos, falando assim, tá? Fica mais fácil. Nós precisamos pôr um ponto, assim, que eu digo nas nossas vidas, em dizer, todos nós lá fora temos uma vida normal. Trabalhamos, né? Estou falando assim como ser humano, tá, gente? Temos família, compramos, vendemos quando necessário, fazemos festa, participamos de velórios, todos nós, não tem um que escapa disso. É o cotidiano do ser humano. Né? Bons momentos, como tem alguns que são não tão bons. Então nós temos uma vida. E aí, no meio dessa correria que a gente chama de vida, nós encontramos um tempo como vocês encontraram, de vir aonde? Na igreja. Aonde a palavra de Deus, que da boca de Deus sai, nos alimenta, certo? Aí nós recebemos esta palavra, aí depois nós saímos. Aí tem uma tangente aí que eu quero abrir. Nós temos duas escolhas, eu vou falar bem fácil para ficar fácil para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem no seu coraçãozinho e falassem, eu vou fazer a escolha hoje. Vocês podem ter uma vida lá fora e vir na igreja, como muitos já fazem, não que seja o caso de vocês, eu falo muitos no mundo todo. Ou eu posso vir na igreja e ter uma vida lá fora. O que muda? A primícia. Porque assim, eu tenho uma vida, mas eu busco em Deus. Mas eu mudo quando eu saio da igreja? Não, então eu continuo tendo uma vida. Agora, se eu vier aqui, ouvir, entender, Deus, eu vou pôr isso em prática, então, ao invés de eu ter uma vida e vir na igreja, eu tenho uma vida para ter, eu venho na igreja, perdão, para ter uma vida. Ou seja, eu ouço a Deus do que da boca dele sai, construo tudo o que eu vou fazer lá fora. É uma escolha que cada um tem que fazer, ninguém pode ser obrigado a fazer isso, porém a gente ensina e fala assim, Deus, eu quero essa vida. Porque assim, eu estou aprendendo que não é do meu jeito, então é melhor, quando eu for agir ou falar, que não construa nada, é melhor ficar em silêncio. Porque da boca de Deus vai vir a salvação, vai vir a libertação, vai vir a cura, vai vir tudo, afinal ele já provou dando a própria vida. Então, povo de Deus, é hora da gente realmente seguir essa instrução. Uma base bíblica bem simples para isso, citei o dia todo e falo de novo, Mateus 4. Onde já conhece essa passagem aqui? Para o aflito, Jesus é a resposta. Para o triste, Jesus é a resposta. Para o sem esperança, Jesus é a resposta. E a gente sabe que a gente não está falando, não estamos falando de religião, estamos falando do campo espiritual. Ele é vivo. Não se mexe, não se move com base na nossa emoção, mas é uma certeza do que Ele está fazendo, a forma que Ele está operando. Então, nós vamos entender isso. Mateus capítulo 4.
Pelo Espírito da boca do Senhor foi feito os céus e a terra. Exércitos se levantam. Aqui Mateus 4 dá essa abertura para nós. Ó. A parte prática, né? Então foi conduzido Jesus pelo, letra maiúscula aí o E, Espírito Santo ao deserto. Com o objetivo de ser tentado por quem? Pelo diabo. Então aqui eu falei segunda-feira, falo hoje, que foi o dia que eu preguei já sobre isso, claro, contra o intuito, que aqui nada mais, nada menos, sem alterar nada, é só uma questão de interpretação, tá, gente? Deus estaria usando o diabo para promover o seu próprio filho, porque, querendo ou não, ele foi pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não adianta, né? Deus é o criador de tudo, gente. E Jesus foi com êxito, porque eu estou falando assim dessa forma pela mensagem de hoje. E aí a palavra de Deus ela vem, dando mais sequência para isso. Que é, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Eu vou ficar só na primeira tentação, versículo 4, completa. Ele, porém, respondendo, disse: está o quê? Escrito. Ele sabe o testamento, viu? Por isso que ele pode ser o seu advogado. Nem só de pão viverá o homem. Aí diz, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus, gente. Nem só de pão vive o homem. O que é? Estou tendo necessidade. No casamento, na vida financeira, na vida familiar, sei lá, qualquer outra área que precise, né? Aí você é de Deus, você sabe o que a palavra de Deus diz, você está aprendendo. O que é sim, o que é não, né gente? O que pode, pode, o que não pode, não pode, né? Tem todo um conjunto aí. E aí vem a tentação numa necessidade, mas não se esqueça que tudo foi criado pelo Espírito da boca de Deus. E o Espírito da boca de Deus guiou Jesus também, porque é o mesmo Espírito que guiou Jesus no deserto. Então a palavra de Deus estava no deserto. Sabe, uma coisa bem assim, complexa ao mesmo tempo, mas fácil de entender. E aí Jesus estava lá e o diabo vem para tentá-lo, claro, na onde ele tinha necessidade. Né? Por exemplo, alguém está aí com ausência de felicidade, aí vai aparecer alguma coisinha que te gere uma felicidade, mas tem que ver se isso que está gerando felicidade convém da palavra de Deus, a palavra de Deus está aprovando, aquela coisa. Mas aí vamos falar sobre a tentação. O pão não tinha pedra, chega o diabo e diz, transforma a pedra em pão, aí Jesus vai e responde, o quê? Está escrito. Vamos vencer a vida ou não, gente? Vamos vencer em todas as áreas da nossa vida? Vamos supor que tem alguma coisa acontecendo com um filho seu, ou com a sua própria vida, ou com alguém que você ama. E o que está acontecendo com aquela pessoa que você ama está contrário ao que a palavra de Deus está dizendo. O que você tem usado? Lembra aí, gente, por favor, claro, para vocês. A palavra que vocês têm usado tem ligação com a palavra de Deus ou acabou? Não tem mais o que fazer. Depois de 40 dias, 40 noites, sabe aquela coisa? Depois de tanto tempo para esperar, não tem mais o que fazer. Ou eu tenho usado o que está escrito. Porque o que transforma, pessoal, é o que sai da boca de Deus. Então, se eu for falar algo que não transforma, eu vou lembrar do conselho de Jeremias para nós. Aguarde em silêncio. Eu sei que não é tão simples, para alguns sim, para outros não, mas aguardem em silêncio. Não fala o que não tem que falar, não. Não atrapalhe. Uma coisa muito boa que você pode fazer, que eu posso fazer, é dizer para a nossa própria família o quanto que eles são importantes para nós. Dizer para aqueles que nós amamos o quanto eles são importantes para nós. Dizer para as pessoas que talvez te perseguem que elas não sabem o que estão fazendo, ao invés de atacá-las, por que não orar por elas? Porque, querendo ou não, foi Jesus que nos ensinou, não foi, pessoal? Sabe, são coisas que saiu da palavra de Deus em si, mas principalmente saíram da boca dele. E o que sai da boca dele é o que realmente constrói. Ele construiu os céus e a terra, gente. Ele não pode construir qualquer área da nossa vida. Então, só para fortalecer aqui, como Jesus responde para aquele momento, para o diabo, literalmente, que é o opositor? Está escrito. Eu sei que é fácil de entender, muitos já entenderam.
Gente, está escrito. Está escrito, povo de Deus. O que você precisa está escrito, procura. Lembra que eu falei no comecinho sobre o testamento? Foi validado, ele ressuscitou, agora é advogado. Ele vai pleitear a sua causa. Ele vai pleitear a causa de um filho, a causa de uma filha, ele vai pleitear. Está escrito, ele é o seu Deus, ele está com você, então está escrito. Use o que da boca de Deus saiu e construa um lar saudável. Use do que da boca de Deus saiu e construa uma família saudável. E assim Deus vai nos usando, vai nos abençoando. Pessoal, não vamos mais aceitar, claro, falo isso de forma bem individual, porque é uma escolha de cada um dos nossos se perderem, não. Se alguém aqui possa estar se perdendo, não se perca. Jesus, ele lhe ama demais para você ir longe demais e fazer o que não pode. Se apega com Deus, ele vai te honrar, ele vai te abençoar. Se firma no que Deus diz, no que a palavra de Deus está dizendo. Se alguém sussurrar no seu ouvido dizendo, termina. Se alguém sussurrar no seu ouvido dizendo, deixa ele. Se alguém sussurrar no seu ouvido dizendo, não tem mais saída, não aceita. Não faz isso. Está escrito. Lembre do que está escrito. A mulher santa santifica o marido. O homem santo santifica a esposa. De sorte que os teus filhos são santos. Vamos continuar construindo o que já nos foi dado, povo de Deus? Porque está escrito. É o básico, muitas vezes é o básico que a gente precisa. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Não da nossa boca, viu, povo de Deus? Não da nossa boca, mas da boca de quem? De Deus. A sua família é uma bênção, não é? Tem tantos versículos que você, eu, nós podemos buscar, né, gente? Jesus Cristo já nos deu saúde ou não? Já tirou de nós, do nosso meio, as enfermidades ou não? Já. Ele já nos fez tudo. Ele não morreu pelos nossos pecados, povo de Deus? Já. Significa que tudo isso está escrito. Vamos usar. Vamos usar. Ele transforma. Ele faz, ele opera, ele liberta, ele tira de todos os males, os vícios, os males postos, enviados, colocados, tantos outros aí. Nós temos uma grande arma do nosso lado. E tão poderosa, muito mais, quer dizer, toda poderosa, a ponto de mudar qualquer sentença. Cabe a gente acreditar. E eu sei que boa parte nossa acredita, então isso faz a diferença, não faz, gente? E eu gostaria de fazer uma oração com vocês com base nessa palavra. Que você possa... nós possamos, né, juntos, fazer essa declaração unânime, né, gente? De construção familiar, conjugal, qualquer área que precisa, né, financeira, que a palavra dele é tão poderosa como sempre foi, né? Vamos mudar a sentença, gente. Não vamos humanizar o que é espiritual. A gente está humanizando demais. Nós podemos mudar essa situação, nós podemos fazer como Jesus disse, como Ele mostra, nós podemos mudar qualquer área. Convido vocês, por favor, para ficar de pé e orar com a gente.